Bom, oiê, essa é a parte 2 do caso da Célia França. Como eu estou inventando o nome, eu preciso parar para não falar o nome errado. Muito bem, a primeira parte, então, ela acusou o Roger de pôr o feto na geladeira, de não dar socorro quando ela estava abortando, de não ter deixá-la ido ao médico, ao hospital, né? E ninguém ali perguntava. As cenas que a gente vê no link que eu vou deixar, os jornalistas ficam olhando com uma cara assim meio, sabe, o senho franzido assim. Mas ninguém fez uma pergunta básica. Mas por que a senhora precisava da autorização dele para ir para o hospital? Bom, mas tudo bem. Aí houve uma evolução no discurso dela. Isso foi em 2014. Né? Em 2015, 2016, ela deu uma entrevista para o programa que se chama... como é que é mesmo? Eu não queria ver aqui. Bom, é o programa do doutor, um programa de YouTube, do advogado Martim Sampaio, que é diretor do Departamento de Direitos Humanos da OAB. Era até outro dia. E nesse programa ela foi acompanhada de uma famosa vítima de Roger, muito famosa. E nesse programa ela já falou de estupro, que ela foi estuprada e pegou uma bactéria, uma Escherichia coli, igual a parceira de programa, que ficou famosa por conta dessa Escherichia coli, que o Roger teria passado porque fez estupro anal e vaginal. Então ela fez, igual a amiga, ela também teve a mesma coisa, a mesma bactéria, mesmo tudo. A mesma infecção. Não, a infecção foi diferente. No caso dela foi uma infecção urinária. Ela teve uma infecção urinária que durou 7 anos. Não 1, nem 2, nem 3. 7 anos a infecção urinária que ela teve. E no livro Cicatrizes, são 4 livros escritos sobre o caso Roger Abdelmaci, o meu incluso. Os outros 3 falam contra, evidentemente, usando sempre as mesmas personagens. Ela é uma desse livro Cicatrizes, Histórias de Vítimas de Abdelmaci, contando sempre as mesmas histórias, mas com pinceladas diferentes. Para este livro, ela deu depoimentos diferentes. O livro está esgotado e a única forma de saber o que o livro fala daqui e dali é por meio de uma youtuber, que eu dou todas as referências aqui. Mas ela conta como que ela chegou no Roger. Ela era casada, havia se casado, ela tinha 26 anos, havia se casado com um homem 20 anos mais velho, e este homem era vasectomizado, já tinha outros filhos de outro casamento, e queria ter um filho com ela. Muito bem, então foram ao Roger, na época, 96 para 97, Roger era muito conhecido por conta do caso Pelé, que também era vasectomizado. Então eles estavam, o marido dela tinha certeza que estava no lugar certo. Compraram lá um pacote de 3 tentativas, que ela disse que pagaram $40 mil, o que é mentira, a senhora está mentindo. Eu, Ângela Tucker, estou dizendo que a senhora, cujo nome a senhora sabe qual é, e quem ler meu livro vai saber também, está mentindo. Porque nesta época, estou cansada de falar isso, mas é verdade, o pacote de 3 tentativas era de R$30 mil. Real. Plano real já estava em vigor desde 94 e era em real a cobrança. Viu bem? Então, $40 mil é invenção sua. Muito bem. No boletim de ocorrência, ela disse que era $20 mil. Também está errado. Bom, aí ela fala, né, que o então doutor Vida, que era o Roger, né, notava que ele cometia alguns deslizes, como abraços muito apertados, beijos molhados no canto da boca e principalmente olhares dissimulados.
Mas ela novamente negou a intuição e começou o tratamento com altíssimas doses hormonais, como se ele fosse a única clínica de fertilização in vitro do país que usa altas doses de hormônio para fazer o tratamento. É só ele, o grande vilão, o grande monstro. E que ela tomou uma anestesia para fazer a fertilização, pois o monstro dizia que isso era necessário para evitar a contração uterina. Essa história de contração uterina eu vou falar em outros capítulos, mas é uma bobajada que, meu Deus do céu. Muito bem, ela recuperou-se da anestesia e viu, e ela levou um susto muito grande, porque ela sentiu uma sensação de que o monstro estava assim perto dela. Mas ela estava deitada, aí ela dormiu outra vez. Aí o remédio era muito forte, aí ela acordou e viu que o marido estava lá com ela, ao lado do médico, e ela perguntou para o médico, na frente do marido, por que o senhor estava aqui antes? E ele falou, não, eu entrei aqui agora. Mas ficou assim por isso mesmo, muito bem. Ela continuou o tratamento, a primeira tentativa não deu certo, porque ela teve uma infecção urinária muito séria, e o médico disse que era normal ter infecção urinária nos procedimentos de fertilização in vitro. Eu não conheço essa normalidade, mas também não sou médica, não vou dizer. Se fosse assim, estava ruim, hein? Depois ela fez uma segunda tentativa e também não deu certo, e na terceira tentativa ela chegou a engravidar. Mas aí, com o segmento de ultrassom, viram que o feto estava morto. E aí ela teve que tomar um abortivo, que é o que tem que fazer. O corpo tem que expelir aquela coisa que já não é orgânica lá dentro, né? E que pode fazer um grande mal para a pessoa. E ela disse que ela não abortou e que a barriga continuou crescendo até os 4 meses. Outra mentira, né, minha santa? Outra mentira, porque barriga de mulher grávida não cresce. Com 4 meses de gravidez, com 16 semanas, você não tá com a barriga grande. Você vai ficar com a barriga grande lá pelos 6 meses que vai começar a aparecer. Agora, se você é gordinha, então você tá gordinha, você fica gordinha, barriguinha, tal, mas não é o útero, porque não é barriga que cresce, é o útero que cresce, né? O bebê não tá na barriga, o bebê tá no útero. Então, mentira que com 4 meses a sua barriga estava crescendo, viu? Outra mentira sua. Muito bem. Aqui ela fala um negócio também terrível, que na última tentativa, o Roger falou para ela que ia implantar 6 embriões. 6 embriões. E que se desse zica de gravidade 6, de 5, de 4, ele mesmo tirava 1 ou 2, conforme ela quisesse. Esse é o tipo de coisa também que é a palavra de um contra o outro. A regra, desde esta época, era implantar no máximo 3. O Brasil é um grande mercado de fertilização in vitro, porque no Brasil é possível, é legal implantar até 3 embriões. No Reino Unido, por exemplo, só pode implantar 1. Na maioria dos países da Europa só pode implantar 1. Então as pessoas fazem turismo de fertilização in vitro, vêm para o Brasil porque aqui tem a chance de implantar 3. Mas tem muitos casos de trigêmeos, de gêmeos e tal. Sim, corre-se o risco, mas no Brasil pode. Agora 6, a senhora está inventando, é mentira, viu? E outra coisa, não é a clínica de fertilização in vitro que faz um necessário aborto embrionário, seria um aborto embrionário. Tem que ir para uma clínica de medicina fetal. Bom, mas aí é aquela coisa, o papel aceita tudo, né? O microfone aceita tudo e vai se falando, não tem problema nenhum, né? Muito bem.
Aí eu já contei a história que, né, que abortou e que não deixou ela ir no médico, coisa e tal, e que passou a sofrer de uma infecção urinária que durou 7 anos. Né? Muito bem. E ela sofreu um bocado com essa infecção urinária. Agora em junho, isso foi em 2014 que ela falou, né? Em junho de 2016, ela foi no programa que é Direito e Globalização, do Dr. Martim Sampaio. E ela conta para ele, assim, tá no programa, o link tá aqui no livro. Devido ao estupro, aí aparece um estupro, ó, eu peguei uma bactéria, a mesma que a fulana que tá com ela no programa. Depois do estupro, quer dizer, eu peguei a mesma bactéria que a fulana depois do estupro. E foi isso que chamou minha atenção para o caso, de querer me unir a ela nessa luta. A doença que eu tive demorou muitos anos para me tratar, foram 7 anos. Quer dizer, no caso da amiga, o estupro anal e vaginal levou uma bactéria, Escherichia coli, né? E essa bactéria provocou uma peritonite. É o que ela contou, mas eu já mostrei aí, ainda vou ler o capítulo dela, né? Que não é bem por aí. Agora, no caso desta Célia, o estupro anal e vaginal provocou uma infecção urinária. Ok. O Escherichia coli. Ela não sabe como o estupro aconteceu. Na verdade, ela acha que foi estuprada porque ela estava dormindo. Entendeu? E ela vai processar o Roger ainda por prejuízos físicos e morais, por conta da infecção urinária que ela teve, né? Mas ela ainda não estipulou um valor. Isso é o que ela fala para o Dr. Martim Sampaio no programa Direito e Globalização, que é um canal no YouTube, tá? Agora, o que ela não conta nessas entrevistas é ainda mais interessante. Essa infecção urinária que ela está falando, ela não pegou com o Roger, no procedimento de fertilização. Numa hora ela fala que era no procedimento, na outra hora ela fala que foi um estupro, né? Ela não. Ela tinha essa infecção desde quando ela tinha 7 anos de idade. E isso está registrado num e-mail que ela enviou para uma conhecida, indicando a essa conhecida que sofria do mesmo problema, cistite intersticial, uma doença terrível, chata, não mata, mas é muito ruim, dói demais. Uma criança sofrendo disso também é complicado. Não tem como não ter relações sexuais, é um horror. E essa moça, com quem ela se corresponde, também sofria, e ela indica um médico, um urologista, que a curou. Inclusive, ela fala no e-mail que ela manda, o trecho desse e-mail tá colocado no livro, né? Que ela até perdeu um bebê que ela tentou fazer por fertilização in vitro na clínica do Roger Abdelmaci, que ela acha que foi por conta dessa infecção que ela perdeu o bebê. Ela não cita que o abuso sexual, estupro, Roger culpado da infecção urinária, nada disso. Ao contrário, ela acha que a infecção urinária, da qual ela sofria desde os 7 anos de idade, ela estava com 26, então ela sofria a tal da infecção há pelo menos quase 20 anos, né? Ela acha que foi a infecção que provocou o aborto que ela teve. Está escrito ali. Se você pega, tá escrito. E agora, José? Como é que a gente faz? Vamos para o terceiro episódio. Até já.